Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Nós estamos no nosso curso de Processo Penal e, se não me engano, já é a nossa 19ª aula. Deixa eu conferir essa informação. É isso mesmo. Aula 19. Aula 19. Como eu sempre digo, por favor, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, manda para algum amigo. Isso ajuda demais, assim, demais mesmo. O meu sonho é pendurar uma placa de 100 mil inscritos aqui. E acho que a gente pode conseguir se a gente se ajudar, tá? Lembrando que tudo isso aqui deste curso é gratuito. Se você quiser o material, o PDF fica na descrição do vídeo, que, enfim, te encaminha para um grupo e lá você o consegue devidamente atualizado. Muito bem, eu lhes havia prometido um estudo vagaroso, calmo e meditativo da conexão e da continência. A gente ainda está estudando competência criminal, né, da justiça criminal, e, enfim, não tem como, na minha opinião, não tem como estudar conexão e continência sem uma cautela. E lembra que eu vou quebrar em vários vídeos, eu vou até parar de ficar dando esses avisos, mas é para deixar bem claro que a minha opção aqui é didática. Pronto, prometo que agora eu vou direto ao tema. Vamos lá, item 3.5.4. 3.5.4. Hipóteses de conexão. Hipóteses de conexão. Hipóteses de conexão. Item 354 do nosso curso. Bom, primeiramente, a lei arrola os casos os casos nos quais a competência criminal vem a ser determinada pela conexão. Então, antes da continência, vem a conexão, né? Primeiro, vamos estudar conexão. E isso é um assunto versado pelo artigo 76 do CPP. Então, as hipóteses de conexão estão no artigo 76 do CPP. Este artigo 76 do CPP tem uma redação que contém 3 incisos. O que a gente vai fazer? Transcrevê-lo na lousa, que vai ajudar, tá? Então, a luz está tampando ali, né? Artigo 76 do CPP. Então, vamos fazer a lição de casa. Primeiro ler a lei, depois entender a doutrina. E ainda ver os exemplos e também a jurisprudência. Então, vamos lá, ó. Puxando uma seta aqui. 76. 76. Caput. O 76 caput diz assim. Vou tentar fazer uma letra maior também. A competência será determinada pela conexão 2 pontos. Então, a competência será determinada pela conexão. Então, a competência será determinada pela conexão. 2 pontos. Inciso 1º, o mais longo deles. Então, ó, inciso 1. O inciso 1 diz: se, vírgula, ocorrendo 2 ou mais infrações, ó, se, vírgula, ocorrendo 2 ou mais infrações, se ocorrendo 2 ou mais infrações, vírgula, houverem sido praticadas, se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas, vírgula, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo, vírgula, por várias pessoas reunidas, vírgula, ou por várias pessoas em concurso, vírgula, ou por várias pessoas em concurso, ou por várias pessoas em concurso, vírgula, embora diverso o tempo e o lugar, embora diverso o tempo e o lugar, vírgula, ou por várias pessoas, ou por várias pessoas, vírgula, umas contra as outras. Vamos reler então. Esse é o inciso 1. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se ocorreram duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Vamos comigo aqui, primeiro lendo a lei, tá? O inciso 2 diz assim. Eu ainda vou escrevê-lo de novo, primeiro a gente vai ler a lei, depois a gente vai estudar inciso por inciso, e o inciso primeiro é aquele que tem mais classificações. Mas primeiro vamos ler a lei. E quando tiver que escrever inciso 2, inciso 3, eu escrevo de novo, não tem problema. Inciso 2. A competência será determinada pela conexão. Inciso 2. Se, vírgula, no mesmo caso, se no mesmo caso, se, vírgula, no mesmo caso, vírgula, houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras. Se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, vírgula, ou para conseguir impunidade, ou vantagem em relação a qualquer delas. Ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, inciso 2, né? A competência será determinada pela conexão se, no mesmo caso, houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Ai, Marcelo, é só leitura de lei. Calma. Vai com calma. Esse assunto tem que ser devagarinho. 3. Terceiro e último inciso. Vai por mim que isso aqui tem que ser bem estudado. É o que a gente está fazendo agora. 3.
Inciso 3. Quando a prova de uma infração, quando a prova de uma infração, esse 3 é o mais fácil, é o que todo mundo lembra, né? Todo mundo sabe explicar, todo mundo é bom quando é o 3. Quero ver um, mas vamos lá. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias, ou de qualquer de suas circunstâncias, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, influir na prova de outra infração. Influir na prova de outra infração. Então, aí está o artigo 76 do CPP. Não custa nada ler de novo o inciso 3 direto agora, né? Então, a competência era determinada pela conexão, inciso 3, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, tá? Vejam, a doutrina, se vocês pegarem material doutrinário, vocês vão notar um esquema infinito de classificações sobre as hipóteses de conexão, tá? O problema disso é que muitas vezes as classificações são contraditórias, tá? Essa constatação também é feita pelo professor Guilherme Madeira Desenho e também pelo Eugênio Pacelli, tá? Os dois reconhecem esse problema. Mas uma coisa é certa, conforme Heráclito Antônio Mocin, o traço fundamental da conexão, que é o que a gente está estudando agora, o traço fundamental da conexão é a existência de dois ou mais fatos dos quais resultam duas ou mais infrações interligadas por um vínculo de ordem penal ou entrelaçadas por um liame de cunho principalmente processual, que aconselha a junção de processos. Calma que eu vou falar de novo. Então, conforme o professor Mocin, o traço fundamental da conexão, a base da conexão, traço fundamental da conexão, diz Mocin, é a existência de dois ou mais fatos, é a existência de dois ou mais fatos dos quais resultam duas ou mais infrações. Então, dos dois ou mais fatos resultam duas ou mais infrações. Essa é a base da conexão. Dois ou mais fatos resultando em duas ou mais infrações. Esse é um primeiro ponto. Já começa a prestar atenção nisso. Eu sei que a Lusa cortou, já vou corrigir. Dois ou mais fatos resultam em duas ou mais infrações. Essa é a base fundamental, é o esquema fundamental da conexão. Dois ou mais fatos, dos quais resultam duas ou mais infrações. Essas duas ou mais infrações, então, por exemplo, infração 1 e infração 2. Vamos colocar um esquema aqui com duas. Essas duas, aqui duas infrações, pode ser mais, duas ou mais infrações, estão interligadas por um vínculo causal. Então, existe aqui, ó, vou até trocar de cor. Entre elas, dois ou mais fatos que geram duas ou mais infrações. Entre essas infrações, né, há um vínculo causal. Há um vínculo causal. Fiz duas setinhas ali, né? Elas estão interligadas por algum vínculo causal.
E diz o professor Mocin. Olha que interessante. Para quem quiser, Heráclito Antônio Mocin. Esse liame causal pode ter uma ordem penal, que são os incisos 1 e 2. Então aqui, ó, incisos 1 e 2. Este liame, entre as infrações, tem ordem penal. Então é um vínculo de ordem penal. Tem muito mais a ver com crime mesmo. Vínculo de ordem penal, incisos 1 e 2. Ou ainda pode ser que haja um entrelaçamento. Cujo liame é eminentemente ou principalmente processual. Então aqui, ó, aqui na conexão do inciso 3, o liame é processual. Então, a base da conexão, como eu estou falando, é a existência de 2 ou mais fatos, dos quais decorrem 2 ou mais infrações, e o liame entre essas 2 ou mais infrações, ora tem ordem penal, inciso 1 ou inciso 2, ora tem ordem processual, inciso 3, do artigo 76. Tá? E vamos avançando e engateando na matéria. Então, dito tudo isso, não cabe conexão se faltar exposição clara de um liame circunstancial capaz de demonstrar a relação de interferência e ou prejudicialidade entre as condutas criminosas. Acabei de ler aqui, ó, STJ, recentíssimo, hein? Conflito de competência 185.511. 185.511. Lá de São Paulo. Foi julgado em abril de 2023. Olha como o tema é importante. Tá em informativo recente. Ou seja, não preciso nem falar o quão importante isso aqui é para concurso, né? E olha como gera discussão. Como só parece um assunto fácil. Então vejam. Um pressuposto de conexão é que esses 2 ou mais fatos, gerando 2 ou mais infrações, tenham efetivo vínculo. Penal ou processual, não importa, mas um efetivo vínculo. E conforme o STJ, nesse julgado aqui, repito, não há conexão, se não estiver clara a demonstração de um liame circunstancial, capaz de demonstrar a relação de interferência ou de prejudicialidade entre as condutas criminosas. Olha o plural. Ok. Então, eu estou satisfeito com esse primeiro passo. Daqui em diante, eu vou tentar expor as classificações que eu encontrei na doutrina, tentando colocar os nomes que eu achei. E agrupando tudo certinho. É o jeito mais fácil, tá? Antes de a gente avançar, eu quero salientar uma coisa aqui, para deixar bem claro. Existe um denominador comum em todas, vou repetir, todas as modalidades de conexão têm um liame, um denominador comum, tá? Que é a existência de uma pluralidade de condutas. Então, pluralidade de condutas. Olha aqui, ó, 2 ou mais fatos gerando 2 ou mais infrações. Todas as conexões têm 2 ou mais infrações. Pluralidade de condutas. Eu vou até puxar aqui, ó. Não sei aonde eu vou colocar porque eu não queria apagar agora a luz. Então, ó, conexão. Toda conexão. Você só vai pensar em conexão se você tiver pluralidade de condutas. Legal que tá passando um carro fazendo uma propaganda aqui na minha rua. Espero que não polua o vídeo. Então, ó, pluralidade de condutas.
Toda conexão tem pluralidade de condutas. 2 ou mais fatos gerando 2 ou mais infrações. Pluralidade de condutas. Tá? Eu sei que eu estou sendo muito repetitivo, mas isso é importante para a matéria entrar mesmo, tá? Ou seja, e você ainda vai me agradecer por isso, cara. Isso aqui é difícil. Ou seja, lendo doutrina, trata-se sempre, diz Eugênio Pacelli, trata-se sempre da prática de 2 ou mais ações. Então é sempre 2 ou mais ações. Sempre na conexão 2 ou mais ações, conforme Pacelli. Afinal, são pluralidade de condutas. Sempre na conexão 2 ou mais ações. Teoricamente, omissões também, mas é mais fácil pensar em ações aqui, né? 2 ou mais ações e não só de 2 ou mais resultados lesivos. Olha só. Sempre 2 ou mais ações e não só 2 ou mais resultados lesivos. Como pode ocorrer no concurso formal de crimes lá do artigo 70 do Código Penal. Que, aliás, é uma continência. É assunto para continência. Então, presta atenção nisso. Ó. Ações. Não é ação de processo penal. Ações do agir humano. Além de ser 2 ou mais crimes, você pensa na ação, no agir do agente, e não no resultado delitivo. Tá? Maravilha. Maravilha. Sendo assim, enquanto a conexão, diz de novo o professor Heráclito Antônio Mocin, enquanto a conexão pressupõe a pluralidade de fatos, a continência, que a gente vai estudar mais tarde, prevê unidade de fato. Um só. Embora você possa até pensar em mais de um resultado delitivo na continência. Como no concurso formal, mas isso é para depois. Então, a conexão pressupõe a pluralidade de fatos, enquanto a continência prevê um só fato. Um só. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu já escrevi o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3. Eu vou me valer... Vamos começar do inciso 1, claro. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou apagar... Eu vou deixar na lousa só o inciso 1 do artigo 76. A gente ainda está estudando conexão e a gente ainda vai ficar aqui um tempinho. Certo? Então, apaguei aqui. Deixa eu ganhar espaço. Ganhar espaço aqui também. Vamos fazer uma higiene da louça, né? Da lousa, melhor dizendo. Higiene da lousa. Enfim. Então tá aqui, ó. A conexão, primeira delas, o inciso 1 do 76. Inciso 1 do 76. Lembrando, pluralidade de fatos. Desses fatos decorrem 2 ou mais condutas, 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes, tá? Focando sempre na ação do agente, não no resultado delitivo. Claro que pode ter 2 ou mais resultados, mas o que importa é que é a conduta, tá? 2 ou mais condutas, tá? Então, primeiro, a gente tem o que a doutrina chama, aqui no inciso 1º, de conexão intersubjetiva. Então, o inciso 1º traz a chamada conexão intersubjetiva. Bom, tá no nome, né? Intersubjetiva. Sujeitos, intersujeitos. Tá? Ó, vamos ler de novo. Se ocorrendo 2 ou mais infrações, olha a nota da conexão aí, 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas
intersubjetiva. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, intersubjetiva. Ou por várias pessoas umas contra as outras, intersubjetiva. Tá? Então, a conexão intersubjetiva está no inciso primeiro. Mas não é só isso. Não é só isso. Infelizmente, não é só isso. O professor Eugênio Pacelli traz uma crítica a respeito da classificação dessa conexão aqui do inciso primeiro como intersubjetiva. Ele não gosta desse nome aqui, ó, intersubjetiva. E diz Pacelli que esta classificação, a intersubjetiva, seria menos proveitosa do que as demais hipóteses formuladas pela doutrina, que a gente vai estudar depois, que são as conexões teleológica e probatória. Conexão teleológica é uma coisa, conexão probatória é outra. Vamos deixar isso para depois. Mas o Pacelli não gosta disso aqui, ó, conexão intersubjetiva. Essas classificações que a gente vai mostrar hoje, tá? Para o professor Pacelli, a conexão intersubjetiva seria inteiramente inadequada, ainda que não se recuse a presença de várias pessoas em cada uma de suas hipóteses. De fato, é inegável isso aqui, né? Mas ele diz, o problema é que a conexão não ocorre entre sujeitos. Né? Eu até fiquei meio assim quando eu falei do intersujeitos, enfim. Mas, como diz o Pacelli, o problema é que essa conexão não ocorre entre sujeitos, mas sim entre as diversas circunstâncias. Então, ó, Pacelli lembra aqui. Ocorre, ou melhor, vamos colocar assim, ó, é uma conexão que ocorre. É uma conexão que ocorre entre as diversas circunstâncias. Ocorre entre as diversas circunstâncias. Embora não dê para negar, né? Duas ou mais pessoas, enfim. Ocorre entre as diversas circunstâncias. Umas objetivas e outras subjetivas. Umas objetivas, outras subjetivas. E essas circunstâncias, ora objetivas, ora subjetivas, é que reúnem tais pessoas. É isso aqui, ó. É isso aqui que reúne o sujeito A com o sujeito B, por exemplo. E isso explica o nome intersubjetiva. Mas veja que o foco que o Pacelli dá é que circunstâncias objetivas e subjetivas de um caso concreto acaba agrupando duas ou mais pessoas na conexão intersubjetiva. Porque com o nome a gente tende a fazer esse caminho aqui, né? O Pacelli inverte, ele faz isso aqui, e é didático. Não. Há uma conexão entre diversas circunstâncias, circunstâncias estas objetivas e subjetivas, enfim, ou subjetivas, e isso descamba numa conexão, aí sim, intersubjetiva. Essa é a conexão que acaba resultando aí, entre dois ou mais sujeitos que se envolvem no delito, né? Enfim. Ou seja, diz ainda Pacelli, a nota da pluralidade de pessoas é mesmo sua característica. Então, de fato, na conexão intersubjetiva nós temos pluralidade de pessoas, isso é inevitável. E a distingue efetivamente das demais. Mas o dado essencial que realiza a conexão entre os fatos é outro. Então, o Pacelli reconhece que aqui na intersubjetiva você precisa de duas ou mais pessoas, mas o dado, o elo, a coisa enlaçadora, está aqui. Tá? Enfim, o nome é intersubjetiva. O nome doutrinário que pegou. Tá? É o inciso primeiro. Mas eu acho que esse aviso do Pacelli ajuda a compreender a matéria. De qualquer maneira, então, a conexão traz necessariamente, isso é importante, uma carga valorativa, uma carga de avaliação dos fatos. Então, ó, a conexão
principalmente a intersubjetiva, né, traz uma carga valorativa. A conexão traz aqui uma carga valorativa, no sentido de você avaliar axiologicamente isso aqui para concluir que há uma conexão intersubjetiva. Certo? Calma que eu estou avançando na matéria. Então você precisa desse juízo de valor para concluir que há uma conexão. E não é tão simples assim, é uma especulação humana, né? Como lembra Fernando da Costa Tourinho Filho, a palavra conexão abarca vocábulos sinônimos como, então, ó, conexão. O que é sinônimo de conexão? Que entra muito bem aqui, conforme Tourinho Filho. Relação. Relação. No caso da intersubjetiva, né? Olha os entes se relacionando, né? Relação. Coerência. Coerência. E até nexo. Relação, coerência ou até nexo. Essa especulação valorativa tem que acontecer, né? O juiz vai perceber uma relação, ele vai sentir a necessidade de uma coerência e de algum nexo que gere essa conexão, no caso a intersubjetiva. Ou seja, mais ainda, há fatos que interessam para a justiça criminal e que, pelo vínculo entre esses fatos existente, exige uma apreciação num só processo. Então você tem fatos que interessam a justiça criminal e que guardam um vínculo. Existe uma rede entre eles. Né? Tá tudo ligado. Esse exame vinculado, essa relação, essa necessidade de vislumbrar tudo com coerência e esse nexo entre os fatos interessam num bloco só para a justiça criminal. E isso, claro, vira um só processo. Muitos fatos, um só processo. Muitos fatos, um só processo. Lembra da aula anterior, né? Por que falamos em conexão e continência? Qual é a causa final? Economia, celeridade, lógica. Então, muitos fatos estão interligados, um só processo. Ainda que sejam vários fatos, um só processo. A conexão entra por aí. E aí, nossa, Marcelo, pelo amor de Deus, está abstrato. Vamos dar um exemplo do Tourinho Filho. Olha o exemplo dele. Vou apagar a lousa, tá? Um exemplo. Tourinho Filho diz assim: se Mévio atropela uma pessoa e em seguida, ó, imagine um fato assim, ó. Exemplo 1. E ó, eu quero que você pense, vendo o exemplo, se há ou não conexão, depois de tudo isso que eu expliquei. Tá? Exemplo 1. Mévio. O Mévio atropela uma pessoa. Mévio atropela uma pessoa. Em seguida, ao chegar em casa, assistindo a uma discussão entre sua esposa e um de seus filhos, intervém e bate na esposa. Então, ó, depois, em casa, discute. Deixa eu apagar aqui que ficou ruim. Depois em casa, vamos colocar do jeito que o Tourinho Filho coloca. Intervém. Discussão de família. Discussão. Família. E, nessa discussão, no calor da coisa, ele agride a esposa. Lamentável. Agride a esposa. Certo? Vamos seguir o raciocínio aqui do Tourinho Filho. É uma viagem, mas enfim, é didático. Depois ele vai ao supermercado
e faz uma compra emitindo cheque sem suficiente provisão de fundos. Então, ó, e ainda depois faz 171 no mercado. Vou colocar entre aspas, só para resumir o raciocínio, tá? 171 mercado. Tá? Ele fez uma compra no supermercado e deu um cheque sem fundo, né? E cometeu o crime de estelionato. Então, teoricamente aqui, ó, uma lesão ou homicídio de trânsito, uma lesão corporal no âmbito doméstico, um estelionato. Vamos resumir isso em 3 fatos. Então aqui, o fato 1, atropelamento. Fato 2, lesão corporal em casa. Fato 3, estelionato. Tudo no mesmo dia, tá? Pergunta, depois de tudo que eu ensinei aqui hoje, temos conexão? Existe uma conexão aqui? Óbvio que não. Né? Não tem um nexo. Esse fato 1 não está ligado com o fato 2. Não tem uma ligação. Não existe risco de decisão contraditória. E aqui também, ó, o fato 3, o estelionato, está muito isolado. Não tem ligação com o acidente ou com o caso lá no trânsito, nem com a lesão corporal doméstica. Então, é evidente que entre esses 3 fatos não há conexão. É o exemplo 1 do Tourinho Filho. Certo? Diz Tourinho Filho, não existe nada, absolutamente nada, que possa reclamar, sejam todos esses fatos apreciados num só processo. Fato 1, processo 1, fato 2, processo 2, fato 3, processo 3 e a vida segue. Não há uma conexão aqui. Agora, vejam só, eu não estou falando necessariamente da conexão intersubjetiva aqui, por enquanto, tá? Claro que já dei a classificação, só estou tentando formular melhor a matéria aí na cabeça de vocês, tá? Agora, imagine esse segundo exemplo. Exemplo 2. Imagine que Mévio, o Mévio, o nosso querido Mévio, pratica um assalto. Então ele pratica um assalto e um assalto contra a pessoa A. E ele mata testemunha ocular daquele assalto. Ele mata a testemunha B. Então o Mévio assalta A e depois mata uma testemunha B. Testemunha daquele roubo, daquele assalto. Aqui, como diz Tourinho Filho, aqui sim, ó, crime 1, roubo. Crime 2, homicídio. Aqui já tem um indisfarçável liame. 2 ou mais infrações, 2 ou mais condutas, né? 2 ou mais fatos que se entrelaçam em 2 infrações. Aqui a gente tem um liame. Diz Tourinho Filho. Um indisfarçável nexo entre o assalto e o homicídio. Vejo que isso não é uma conexão intersubjetiva. É outro inciso. Só estou mostrando para deixar o raciocínio claro. Aqui não tem como fugir. Aqui não tem como fugir. O homicídio foi cometido por Mévio. O homicídio foi cometido por Mévio para que ele obtivesse impunidade em relação ao assalto. Uma coisa já está ligada à outra. É o nexo. É a ligação. Né? É o sinônimo da necessidade de coerência da justiça criminal. Tá? Sem perder de vista essa questão didática, né, da explicação da conexão, e sem aprofundar ainda em intersubjetiva, e fiquem tranquilos que a gente vai explorar tudo aqui, calma, o José Frederico Marx apontou o seguinte: José Frederico Marx, na conexão, então olha só, José Frederico Marx. José Frederico Marx. Esqueçam por enquanto a classificação. Vamos focar em conexão lato sensu. José Frederico Marx fala o seguinte: na conexão, há pretensões punitivas paralelas. Pretensões punitivas paralelas.
Pensa na escola, o que são linhas paralelas? Ó, estou colocando linhas paralelas. A conexão, ó, pretensão punitiva 1, pretensão punitiva 2, pretensão punitiva 3, pretensão punitiva 4. Na conexão, há pretensões punitivas paralelas. Bem dito aí pelo José Frederico Marx. E esse paralelismo, né, essa junção paralela muito próxima, tem traços comuns. Há traços comuns entre essas pretensões punitivas paralelas. Então, ó, com traços comuns. A conexão tem muito disso, né? Traços comuns entre pretensões punitivas que são paralelas. E em virtude desses traços comuns, ligam-se umas às outras. Ligam-se umas às outras. Então você como que aperta todas essas linhas em um só processo, né? Você junta, você linka todas essas pretensões num só processo. As infrações são distintas, tanto que há pretensões distintas, uma para cada infração. Mas elas são presas, são agrupadas entre si, diz Frederico Marx, por determinados liames que aconselham o julgamento em simultâneos processos ou processos, por unum et idem iudex. Unum et idem iudex. Isso aqui gera unum et idem iudex, ou seja, um único e igual juiz. Dentro de tudo isso que eu estou colocando para vocês, antes de a gente explorar toda a conexão intersubjetiva, dentro de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, os processualistas costumam dividir a conexão intersubjetiva. Então, não percam de vista tudo isso que eu mostrei sobre todas as conexões. Agora vamos falar da intersubjetiva de novo. Inciso 1. Dito tudo isso, os processualistas ainda costumam subdividir a conexão intersubjetiva do inciso 1 em 3 categorias. Então, a conexão intersubjetiva é dividida em 3 categorias. 1, 2, 3. São subdivisões. Ainda é tudo do inciso 1, tá? Essa divisão, segundo consta, isso aqui pegou entre nós por causa de um cara chamado Alfredo de Marsico. Então, essa divisão aqui tem muito a ver com esse sujeito, Alfredo de Marsico. Provavelmente um italiano. Se eu pronunciei equivocadamente, alguém me corrija. Essa subdivisão é muito famosa e vem da obra de Alfredo de Marsico, que acabou influenciando os brasileiros. Isso aqui é importado pela doutrina brasileira. Quem diz isso é o professor Torinho Filho. O Alfredo de Marsico foi importado aqui nessa subdivisão da conexão intersubjetiva em 3, a que vocês estão acostumados, que eu vou mostrar aqui de novo. Isso vem de Alfredo de Marsico. E, de fato, o de Marsico é citado pelo José Frederico Marx, por exemplo, para apresentar essa tábua classificatória que a gente vai estudar nas próximas aulas. Primeiro eu vou colocá-la aqui. E na bibliografia lá do José Frederico Marx aparecem as lezioni, e se termina com i, se eu não me engano, no italiano é plural, ou seja, lições, lezioni di diritto processuale, alguma coisa assim, processuale, lezioni di diritto processuale penale, ou seja, lições de direito processual penal do Alfredo de Marsico. Ele traz essa divisão aqui, essa subdivisão. Essa é a origem. Tá? As 3 categorias da conexão intersubjetiva e tudo do inciso 1 são as seguintes. Primeiro eu vou colocar, depois a gente vai estudar. Primeira, conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, ó, conexão. Vamos colocar certinho. Conexão
intersubjetiva, conexão intersubjetiva por simultaneidade, por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. A segunda categoria é a da conexão intersubjetiva concursal ou por concurso. Então, ó, conexão intersubjetiva. Deixa eu pegar outra cor. Concursal ou por concurso. Concursal ou por concurso. E a terceira categoria, a terceira subdivisão interna da conexão intersubjetiva, recebe o nome conexão intersubjetiva por reciprocidade. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Por reciprocidade. Então, lá de Alfredo de Marsico vem isso. A conexão intersubjetiva, que é a primeira classificação doutrinária da conexão, que é do inciso 1º do 76, do artigo 76, inciso 1º do artigo 76 do CPP. Conexão intersubjetiva se divide em três. Se subdivide em três. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. 2. Conexão intersubjetiva concursal ou por concurso. 3. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Só para constar, e já vou deixar isso na lousa para a próxima aula. A conexão intersubjetiva por simultaneidade, a primeira, abarca o trecho do inciso 1º que diz: se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Então, ó, daqui até aqui, né? Esse primeiro trecho aqui, se você quiser botar no Vademecum, é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Certo? A segunda subdivisão, que é a conexão intersubjetiva concursal ou por concurso, vem aqui, ó, ou por várias pessoas em concurso. Ou por várias pessoas em concurso. E também, né, embora diverso o tempo e o lugar. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Essa é a conexão intersubjetiva concursal por concurso. E por fim, como já está ficando mais claro, a conexão intersubjetiva por reciprocidade vem aqui, né? Ó, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Mas não é só isso. A gente tem que estudar as três categorias e dar exemplos, porque só lendo a lei não basta. Mas isso é matéria para a próxima aula. Vou quebrar o vídeo. Um abraço e até mais. Tchau.